cordão de 19 correntes. Neste cordão, nós vamos fazer pontos palitos. Então, você vai contar este primeiro ponto da agulha, o segundo ponto e a partir do terceiro ponto, você vai passar a agulha e vai puxar uma laçada para fora, mantendo a altura desta laçada igual à altura deste primeiro ponto. Você continuará passando a agulha por cada um dos pontos de base, trazendo as laçadas para fora e mantendo a altura até que todos os pontos tenham recebido uma laçada e permaneçam na agulha. Vou encher a minha agulha todinha e eu volto aqui ao final para realizar o esvaziamento com vocês. Uma vez que você esteja com todos os pontos na sua agulha, nós vamos começar a fazer a remoção desses pontos. É a carreira de volta. Então, nós vamos laçar e vamos passar a agulha por 2 pontos. Vamos laçar novamente e mais uma vez por 2 pontos. Laçamos e passamos por 2 pontos. E assim, nós vamos removendo os pontos da agulha até que nos reste somente um ponto nesta agulha. Vamos agora para a nossa segunda carreira de pontos palito. Então, você passará a agulha pelo ponto da carreira anterior, puxará uma laçada e manterá a altura em relação a este primeiro ponto. Mais uma vez, passando a agulha pelo ponto da carreira anterior, puxando a laçada, mantendo a altura. Agora, nós vamos mais uma vez encher nossa agulha, pegando para cada ponto de base uma nova laçada. Vamos lá! A partir da segunda carreira, nós temos que prestar atenção a um detalhe. Quando nós chegamos ao último ponto da carreira anterior, a partir da segunda carreira, ok? Na primeira, isto não acontece. Você precisa atentar-se para o que nós chamamos de ourela. A ourela se dá quando nós pegamos os 2 pontinhos, veja, olha, o primeiro e aqui atrás, o segundo ponto da carreira anterior. Laçamos e trazemos o ponto para fora. Aqui, ao fazermos este ponto, deixa eu tirar aqui, ó, ao fazermos este ponto, que é o ponto da ourela, nós vamos manter a nossa execução reta dos 2 lados. Caso este ponto não seja feito, não só nesta carreira como nas demais, automaticamente nós teremos a diminuição da quantidade de pontos, um ponto para cada nova carreira, sempre do lado esquerdo. Por isso, é muito importante pegarmos o ponto deste ladinho e puxar aqui atrás, porque são 2 alças para nós pegarmos. Laçamos e trazemos a laçada para fora, como nós fizemos em todos os pontos que estavam na nossa agulha. Agora, é só continuarmos realizando a remoção dos pontos como fizemos na primeira carreira, aonde nós laçamos e passamos por dentro de 2 pontos. Laçamos e passamos por 2. Laçamos e passamos por 2. E assim, sucessivamente, até que, novamente, sobre somente um ponto na nossa agulha. Estamos caminhando para a nossa terceira carreira de pontos palitos, que é também, neste momento, a nossa 5ª carreira, pois cada carreira no tunisiano é composta por carreiras de ida, que são ímpares, e carreiras de volta, que são pares. Pois bem, nós vamos continuar fazendo para cada ponto palito de base
novo ponto palito. Não há aumentos e não há diminuições neste momento. Nós precisamos de um total de 9 carreiras em pontos palitos, sendo tecidos 1 para 1. Isso quer dizer que aqui, estando agora na terceira carreira de pontos palitos, nós ainda precisaremos de mais 6. Minha gente, eu vou aqui fazer as minhas 9 carreiras de pontos palitos e eu volto aqui no início da minha 10ª carreira, pois é quando nós vamos observar que haverá um processo de diminuição já para que nós possamos começar a modelar a nossa luvinha. Então, eu vou lá, mas eu já volto. Na 10ª carreira, nós vamos fazer a diminuição para, após ela, realizarmos o fechamento desta etapa da execução. Então, minha gente, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto da carreira anterior e pelo segundo ponto da carreira anterior. Vai puxar uma laçada por dentro dos 2 pontos. Mais uma vez, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto e pelo segundo ponto. Puxará uma laçada e trará para fora. Mais uma vez, o primeiro e o segundo. Puxará a laçada e trará para fora. E assim, nós vamos continuar até o final desta carreira. No final da carreira, nós teremos um ponto palito e nós temos também os 2 pontinhos, as 2 alças que nós pegamos para fazer a ourela. Então, como que nós vamos proceder agora? Vamos passar a agulha pelo ponto e pelas 2 alças da ourela. Puxamos a laçada e passamos por dentro dos 3 pontos. Agora, é só voltar realizando o arremate por 2 pontos a cada nova laçada. Então, laçamos e arrematamos 2 pontos até o final desta carreira. Uma vez tendo chego ao final, você vai deixar a alça larga, você vai cortar um pedaço do fio e vai já trazê-lo, como eu aqui fiz, em uma agulha de tapeceiro. Neste momento, você vai passar a agulha por esta alça e já vai travar o ponto neste exato local. Nós vamos começar realizando o fechamento da parte de cima. E para isso, nós vamos passar a agulha num movimento de vai e vem. Então, eu vou para trás e no próximo ponto, eu venho para frente. Então, aqui para frente. Mais uma vez, eu volto para trás. E no próximo ponto, eu venho para frente. E assim, eu vou fazendo este movimento até o final desta carreira. Uma vez que você tenha chegado ao final, você vai puxar o fio para fora, fazendo com que o ponto inicial e o ponto final se encontrem. Então, olhe só o que vai acontecer aqui em cima. Vamos puxar mais um pouquinho para vocês poderem ver, ó. Eles ficam bem fechadinhos. Nós vamos trabalhar a costura lateral partindo já do ponto em que nós estamos. Então, como eu estou deste lado, eu vou passar a agulha pelos 2 pontos do lado oposto e vou trazer o fio. Volto para o lado em que eu estava e no movimento de dentro para fora, eu vou trazer a costura para este lado. Volto para o lado oposto e de dentro para fora, eu faço a costura do outro lado. E assim, minha gente, nós vamos fazendo a costura lateral até que nós alcancemos o último ponto na base desta etapa.
Uma vez que nós estejamos com a lateral e com a parte de cima já fechada, agora nós vamos trabalhar a base da nossa peça. Estando com um ponto na agulha, você vai escolher um ponto qualquer na sua base. Então, eu aqui estou passando a agulha por um ponto e nós vamos fazer um ponto baixo neste primeiro ponto. Então, aqui eu trago a laçada para fora e com nova laçada eu aqui faço ponto baixo. Para cada ponto que nós tivermos na nossa base, um ponto baixo deverá ser feito nesta primeira carreira do nosso acabamento. Vou tecer todos os meus pontos baixos e eu volto aqui ao final para podermos iniciar a próxima carreira juntas. Encerre a carreira passando a agulha pelo ponto inicial, puxando uma laçada e arrematando. Faça 1, 2 e 3 correntes. Lace, pule um ponto de base e no próximo você fará um meio ponto. Novamente faça uma corrente, lace, pule um ponto de base e no próximo meio ponto. Corrente, lace, pule um ponto de base, no próximo meio ponto. Vamos trabalhar desta forma esta carreira inteira. Encerramos a carreira passando a agulha pela segunda corrente das 3 iniciais que fizemos e arrematando com ponto baixíssimo. Neste momento, nós temos o passa-fitas feito. Faça uma corrente e para cada intervalo que você tem na carreira anterior, você fará 2 pontos baixos. Observe que eu trabalho ao redor do intervalo entre cada um dos meio pontos da carreira anterior. Então, desta forma, esta carreira por completo. Mais uma vez, vamos encerrar a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto desta carreira e arrematando com um ponto baixíssimo. Faça uma corrente e faça no mesmo ponto de base um ponto baixo. Lace, pule um ponto de base e no próximo você vai começar a fazer 5 pontos altos todos no mesmo ponto. Você acompanha aqui o meu terceiro ponto alto, agora o meu quarto ponto alto e para finalizar, o meu quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Pule um ponto e no próximo ponto baixo. Mais uma vez lace, pule um ponto de base e reinicie a contagem dos 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui nós já temos o segundo, nós temos o terceiro, agora o quarto e para encerrar, o quinto ponto alto. Pule um ponto de base e no próximo ponto baixo. Vamos fazer desta forma o contorno todinho. Chegada ao final, passamos a agulha pelo primeiro ponto baixo desta carreira, puxamos a laçada e arrematamos. É o ponto baixíssimo. E agora nós temos então a nossa luvinha totalmente tecida, faltando somente passarmos a fita de cetim pelo passa-fitas e aí ela estará plenamente feita. Aqui eu trago uma já encerrada com a fitinha, inclusive passada, para vocês terem noção de como é que ela fica. Pessoal, mais uma vez agradecendo pela audiência de vocês, torcendo para que vocês tenham gostado da execução desta semana e deixando aqui o convite para que vocês estejam conosco na próxima quarta, a partir das 14 horas, para mais uma nova aula. Até lá!